Aleluia, meu ouvinte do Souza Day. Estamos aqui mais um dia para trazer para você esse devocional. Nós estamos nessa série Pensamentos e hoje nós vamos falar de um texto muito interessante. Já vou começar lendo ele para você, que ele é um pouco grande, mas tenho certeza que você será edificado da mesma maneira. Ele está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17. Ele começa dizendo assim, ó: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eu li para você do versículo 17 até o versículo 19. Mas olha que interessante, ele diz no início: Paulo inspira os cristãos da igreja de Éfeso a não viver como vivem os gentios. O como os gentios vivem, ele explica, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso significa que ter os seus próprios pensamentos, o apóstolo Paulo, representando Deus, vê isso como vaidade. Para Deus, viver nos seus próprios pensamentos é vaidade. Os gentios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E ele inspira os cristãos a não viverem como os gentios vivem. Como assim? O que está falando para mim? A palavra de Deus está falando conosco que nós não devemos viver pensando aquilo que nós queremos pensar, mas nós devemos viver pensando naquilo que a palavra de Deus nos inspira a pensar. Lá em Josué, capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz que Deus, o Senhor fala com Josué que ele deveria ser forte e corajoso e fala que ele deveria meditar no livro da lei de dia e de noite para que ele tenha o cuidado de fazer tudo conforme nele estava escrito. E assim ele mesmo faria prosperar o caminho dele. Olha que interessante. A oportunidade de prosperar o caminho não era de Deus para Josué, era o próprio Josué. Como? Observando e meditando na palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro que Deus já nos deu tudo que conduz à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Eu amo muito esse texto. Então significa que Deus já nos deu tudo. Mas a responsabilidade de governar os pensamentos não está nas mãos de Deus, está nas suas mãos. E sabe, pensar o que você quer muitas vezes vai ser mais um prejuízo do que um sucesso, do que um benefício. O que nós devemos pensar? Nós devemos meditar na palavra, para que nós possamos fazer tudo conforme nele está escrito. Quando nós fazemos o que está escrito na palavra, porque nós meditamos nela, nós vamos ter uma fé fortalecida, porque assim como seus pensamentos afetam a sua fé vai afetar os seus pensamentos. Como? Pensando naquilo que a palavra de Deus nos diz que devemos pensar. Hoje é um dia, filho de Deus, de você não andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, porque isso é coisa de gentio, mas é dia de você decidir meditar na palavra de Deus. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.